Estamos vivendo em uma geração onde as pessoas estão fascinadas pela aparência. O sexo virou brincadeira e as drogas diversão. O amor hoje é raridade e as responsabilidades não são mais cumpridas. Alguns anos atrás, os jovens diziam que era uma pressão ter que decidir a sua área profissional, qual faculdade escolher e qual trajetória seguir. Mas hoje em dia, deixam até as crianças escolherem seu sexo. Essa geração está completamente perdida em relação à sua personalidade, ao seu caráter e ao amor. E minha dúvida hoje é: se estamos caminhando rumo ao abismo ou se já caímos nele? O que está acontecendo com essa geração? Bom, meus amigos, não é de hoje que uma geração reclama da outra e diz que a perversidade da nova geração está ultrapassando os limites. Mas vamos ser francos, o que está acontecendo hoje no mundo em questão de ideologias, ativismos e personalidades já ultrapassou o limite da racionalidade e da postura. E por que digo isso? Bom, não é normal vermos tanta gente, por exemplo, trocando de relacionamentos como se estivessem mudando de roupa. Não é normal vermos crianças querendo mudar de sexo como se fosse a maior normalidade do mundo. E se uma criança não tem discernimento e consciência para poder votar e ser presa, como ela pode passar por procedimentos para mudança de sexo? Isso é um absurdo. É uma tremenda irresponsabilidade por parte dos pais. Não é normal jovens e adultos contando histórias e cantando sobre orgias e todo tipo de depravações ao público. E ainda ter multidões de gente aplaudindo e admirando. Olha, são tantos absurdos que eu poderia ficar horas aqui falando de quão sem noção essa gente está. E apesar dessa geração ser a mais livre, ela é a mais ansiosa, depressiva e suicida que já se viu. E por que será? Eu creio que é a falta de princípios e de Deus. E como o foco aqui é preservar o que é sábio e racional, nós vamos esclarecer nossas ideias de acordo com o que a Bíblia Sagrada nos diz. E em Romanos 3, dos versículos 19 e 20, diz assim: Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e o mundo todo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Leis, meus irmãos e irmãs, leis existem para serem cumpridas. Caso contrário, o ser humano, com seu coração perverso e maldoso que tem, já teria sido extinto há muito tempo. Pois se hoje mesmo, com as leis, vemos tantos assaltos, estupros e assassinatos, imagina se não tivessem leis, se não tivesse a misericórdia de Deus e nem tivessem autoridades para fazer o cumprimento dessas leis. O mundo estaria um caos total. E as leis são importantes para sabermos o que é certo e errado, e principalmente, acima de tudo, as leis de Deus. E a Bíblia tem que ser respeitada porque ela é a palavra de Deus, e foi da palavra que surgiu os mandamentos e o sentido da vida. Toda a lei racional do mundo foi tirada da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, se não fosse a Bíblia, não existiria uma lei acima da lei fabricada pelo homem. Se for assim, e se existir qualquer base, então em que se baseia o padrão referencial da lei fabricada pelo homem? E a desobediência, meus queridos, é pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte e a separação de Deus.
A desobediência também traz muitos problemas na vida, porque os mandamentos de Deus são para nos proteger. Mas infelizmente, muitas pessoas moderninhas, entre aspas, estão caindo no conto da carochinha e estão sendo facilmente levadas pelos ventos das ideologias insanas. E em Efésios 5, do verso 6, nos orienta assim: ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E também a Bíblia já alertava sobre o que estaria por vir, pois vejam o que está escrito em 2 Timóteo 4, dos versículos 2 ao 4. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Meus queridos irmãos, aqui diz tudo o que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão dando ouvidos às pessoas ímpias e a falsos mestres. E se quisermos ter sabedoria, temos que ter valores e princípios e seguir o que diz a palavra. Temos que buscar a transformação através da Bíblia Sagrada e não tentarmos adaptar a Bíblia ao nosso modo de viver. Não se deixe levar por pensamentos errados que são constituídos por um mundo corrompido. Toda a sabedoria que precisamos ter está na Palavra de Deus, ou seja, na Bíblia Sagrada. Portanto, que possamos ter os nossos olhos e ouvidos espirituais abertos para que podemos enxergar a verdade por trás deste mundo sombrio. Amém? E que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. E eu agradeço a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui e que Deus possa abençoar a sua casa e o seu lar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu espero por vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do nosso querido Pai. Amém? Eu sou Felipe Sampaio Blank e desejo um forte abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.